Bem, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Dando continuidade ao sexto CIMIBA, a nossa terceira mesa redonda, que hoje está completamente devotada à iconografia musical, né, com a presença de 3 professores doutores, né, da Universidade Federal do Pará, outro da Bahia e a nossa querida colega Luciane Páscoa. Né? Então, nós vamos dar prosseguimento com a comunicação do professor Aldrin Figueiredo, intitulada O Esmalte de Roma, Música e Pinturas na Representação de Santa Cecília no Coro da Sé de Belém do Pará, por Domênico de Angeli, 1884-1887. Eu peço aos demais que fechem o microfone para evitar interferências, tá? Eu, inclusive. Muito obrigado. Podemos começar? Sim, professor Aldrin, por favor. Então, pronto. Inicialmente, eu quero agradecer o convite da professora Luciane Páscoa, que foi quem entrou inicialmente em contato comigo para participar do evento, também do professor Márcio. Para mim é uma honra e também um momento importante de diálogo, não só com o pessoal da arte e da música, né, e uma maneira também de estreitar as nossas relações aqui, que são o perto e longe, né, Belém e Manaus. Então, eu fico, inicialmente, logo quero dizer da minha felicidade desse evento. Tem um erro logo na apresentação aqui falta música e pintura na representação de Santa Cecília no Coro da Sé de Belém do Pará, por Domênico de Angeli. Na minha apresentação aqui, eu vou usar esses slides para facilitar a apresentação. A minha apresentação tem a ver com a execução, um longo processo de reforma que houve na Catedral de Belém entre 1870 e 1892, durante o episcopado de Dom Macedo Costa, que também foi bispo do Amazonas no século XIX, no momento em que era Papa Pio IX, né, um Papa muito importante na história da Igreja, e foi o último Papa-Rei, e talvez o Papa central num longo processo dentro da Igreja Católica, conhecido como romanização, que, grosso modo, tentava reformar a Igreja e, ao mesmo tempo, aproximar o catolicismo vivido em várias partes do mundo do catolicismo romano. No caso do Brasil, aquele catolicismo colonial, tridentino, passava por um processo de reforma e que procurava, digamos assim, normatizar a partir das regras do catolicismo romano. Junto com essas mudanças, houve uma mudança no campo das artes, das representações artísticas. O nosso caso aqui tem a ver com esse grande movimento na história da Igreja, que é muito estudado internacionalmente, conhecido como romanização ou reforma da Igreja Católica durante o século XIX. Alguns autores estendem esse movimento ao século XX. Tem muitos trabalhos recentes, inclusive aí no Amazonas, sobre esse processo no século XX. Nesse caso aqui, a gente vai tratar de uma imagem que fazem parte de um conjunto, de uma imagem que faz parte de um conjunto de 2 imagens que foram colocadas no Coro da Sé, que é do lado esquerdo essa imagem que vocês veem aí, uma representação de Santa Cecília no órgão, e uma outra imagem que está do lado direito, que eu vou mostrar mais para frente, do rei Davi, na sua harpa. Esses são o bispo, né, do Pará, Dom Macedo Costa, e no centro o Pio IX, e a Catedral de Belém, fotografada no século XIX, nesse processo de mudança. Essa reforma procurava transformar esse templo, que foi construído no século XVIII, um templo com uma arquitetura muito próxima, muito baseada na arquitetura italiana. Ela foi construída por um arquiteto bolonhês, que
que esteve na Amazônia, esteve no Pará, fez obras para várias partes da Amazônia, mas centralmente a sua obra está em Belém, que é Giuseppe Antônio Landi, né, que participou daquela primeira comissão demarcadora de limites no século XVIII, e que fez muitas obras em Belém, entre elas a Catedral do Pará. Vocês veem, inclusive, que a reforma que foi feita no século XIX trouxe novos equipamentos para a catedral e também novos materiais. Vários autores mais recentes, eu vou citar logo aqui uma tese escrita pelo Silvio Rodrigues, aqui no nosso programa, orientada por mim, chama Todos os Caminhos Partem de Roma, sobre os artistas italianos que atuaram nessa reforma da catedral. Eles instituíram assim, uma espécie de nova cultura do mármore, né? Então, muito material em mármore foi trazido da Itália, inclusive o próprio altar, o novo altar da catedral, construído por Luca Carimini. Esses artistas todos, inclusive o Domenico de Angelis, fazem parte do que uma autora italiana chamada Giovanna Capitelli, uma historiadora italiana atual, chama de Galeria Vaticana. Uma série de artistas que trabalharam não só aqui em Belém, mas em várias cidades da América, da Ásia e da própria Europa, e que estavam imbuídos nesse projeto, digamos assim, do Vaticano, de levar essas obras, esse modelo, esse, digamos assim, paradigma artístico ligado a essa reforma católica. Há um historiador chileno chamado Fernando Guzmán, historiador da arte, que chama isso de cultura do mármore, instituída a cultura do mármore na América Latina. No Chile, vários artistas que atuaram em Belém, em Buenos Aires, também atuaram na Recoleta Dominicana em Santiago. Essa tradição não era uma coisa que tinha surgido do nada, né? A mudança instituída por Dom Macedo Costa. Essa gravura que nós estamos vendo aí, um desenho aquarelado, foi feito pelo Giuseppe Leone Rigini, assinava em francês, né, como era muito comum também na época. Ele veio para Belém na década de 1860, naquele contexto de abertura do Amazonas à navegação estrangeira. Ele tinha chegado ao Brasil de Turim, né, numa companhia de ópera, no Recife, e fixou-se por um período no Maranhão, atuando como cenógrafo no Teatro de São Luís. Depois ele se transfere para Belém, faz muitas obras de arte, principalmente para o teatro, mas em várias frentes, atua e morre só em 1884, 2 anos antes da chegada do Domênico de Ângeles. Ele faz esse álbum, né, de 12 vistas de Belém, entre 1867 e 1877. É publicada aqui por um tipógrafo de origem germânica chamado Johann Carl Viegans. Então, esses artistas italianos já eram bastante conhecidos, inclusive o Rigini é contemporâneo do início dessa reforma que houve na Sé. Essa obra muito trata disso. Ele era de Turim, mas a gente pode já falar que já tinha toda uma relação com os círculos artísticos romanos, não só das artes visuais, mas principalmente da música, ligado ao famoso Conservatório de Santa Cecília em Roma, ao Teatro de Milão, e um grupo de artistas que vão ficar ainda muito mais conhecidos a partir da década de 90, escultores ligados ao Círculo de Escultores de Gênova. Em Belém ficou bastante conhecido o Michele San Sebastiano, que fez aquele famoso conjunto, né, escultórico que tem na Praça da República, já no período republicano. Mas, então, eu trouxe essa imagem para vocês perceberem que essas conexões com a Itália são bastante antigas. Esse é o altar que foi trasladado, né, para Belém, desmontado em 1871, e por trás desse altar ficou o antigo altar construído pelo Antônio Landi, e esse altar foi feito por Luca Carimini. Pouquíssimo estudado, pouquíssimo lido. Toda a leitura de Landi em Belém
um pouco empana essas obras desses artistas do século XIX. É algo que ocorre, inclusive, na Itália. A arte italiana do século XIX é pouquíssimo estudada, ainda até pelos italianos, justamente porque sob a Itália tem o peso do Renascimento, do Barroco, então os artistas do século XIX são pouco estudados. Mas aí, por exemplo, esse círculo lá, esse painel que está nesse círculo, né, no altar, é uma obra do Pietro Gagliardi, que era talvez um dos pintores favoritos do Pio IX. E abaixo tem uma outra obra do Silvério Caparoni, não dá muito para ver nessa imagem, é um Deus Pai, e o painel de Nossa Senhora de Belém, feita por um autor suíço, mas que vivia em Roma, que era Melchior Paul Deschwander. Esse Deschwander fez obras para várias partes do mundo, especialmente para os Estados Unidos e para o Canadá. Então, era todo um projeto artístico, arquitetônico e artístico, iconológico, que está ligado a esse repertório clássico da Reforma Católica. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Dentro desse projeto de obras, né, um dos primeiros foi a compra do órgão do Aristide Cavalier-Coll, que chegou a Belém, foi instalado na Sé em 1882. Esse projeto de compra também aproximou a igreja das sociedades de música. Em 1884, se organizou aqui em Belém a Sociedade de Música dos Músicos Santa Cecília, né, os jornais informam bastante sobre isso, ainda é pouco estudado, né, esse movimento associativo dos músicos, embora existam bastante trabalhos sobre o teatro. O próprio professor Márcio Páscoa fez um trabalho bastante importante, conhecido, não só sobre o Teatro Amazonas, mas o Teatro da Paz, um apaixonado pelos nossos teatros, né? E aqui tem um trabalho também muito conhecido, já mais antigo, do professor Vicente Salles. Muitas teses mais recentes, mas as sociedades musicais do século XIX, mutualistas, inclusive, ainda são pouco conhecidas. A relação entre a Sociedade de Santa Cecília e também, talvez, a principal sociedade mutualista que havia aqui, que era a Imperial Sociedade Beneficente Artística Paraense. E essa sociedade, inclusive, esteve muito à frente, esteve muito partícipe desse processo de culto, né? A imagem de Santa Cecília, um culto civilizado, um culto ligado à música. Você vê aí, atrás do órgão, né, o desenho de Santa Cecília à esquerda. Eu, infelizmente, não tenho uma imagem boa, mas eu fiquei com essa história. Eu tive um problema agora de saúde por causa do Covid e acabei não podendo fazer essas imagens. Mas aí dá para ver. E do lado direito aí, o rei Davi. Aldrin, desculpa interromper, Aldrin. A legenda das imagens para nós aparece com uma tarja. Você pode clicar em tem essa porcaria, né? Pronto, eu vou tirar. Pronto. Pois é, tá. Muito bom. Para mim também estava aparecendo, eu que não sei mexer nisso. Então, o órgão, as sociedades de música, o maestro Enrico Bernardi é muito importante. Ele era oriundo do Conservatório de Santa Cecília, foi uma pessoa muito próxima ao Dom Macedo Costa, e no período que a Sé estava em reforma, praticamente 2 décadas aí em reforma, ele era o diretor de uma orquestra que dirigia a parte litúrgica na igreja. Nós temos vários também. A própria imprensa do século XIX divulga isso, por exemplo, em 1885, a festa de Santa Cecília, em novembro, e ele tomou muita participação na organização dessa primeira Sociedade de Músicos Santa Cecília, aqui, fundada em 1884.
é importante dizer, claro, que tem uma vastíssima representação histórica de Santa Cecília, e que esse movimento, que eu estou falando aqui do século XIX, ele tem uma relação, é chamado, num primeiro momento, os puristas, são artistas intelectuais ligados ao movimento que ocorreu na Itália e na Alemanha. Na Alemanha, conhecido como os nazarenos, na Inglaterra, os pré-rafaelitas, e na Itália, o purismo, e depois uma aproximação, chamado verismo, né? uma certa releitura do barroco. Essa primeira imagem aí de Santa Cecília, de Guido Reni, se nós formos comparar com a imagem que eu mostrei antes para vocês, na Sé, né? esse escuro, chiaro escuro, veja que essa imagem é para ser vista à distância, né? Uma tela, fica bem no alto, então ela parece, assim, muito de perto, parece assim um borrão. Claro que aí também tem muita dedo de restauros posteriores, né? Uma tela numa área mais recôndita da Sé, ela tem a ver com esse desenho desse chiaro escuro da pintura na Espanha, chamado também de tenebrismo, né? E que foi muito enfatizado nesse período. Então, autores como Guido Reni, pintores como Guido Reni e Caravaggio, né? Uma pintura neocaravaggesca foi muito utilizada. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, 3 desses artistas que foram muito importantes do século XVII, né? Guido Reni, Vouet e Poussin, franceses, né? E essa última imagem, que é uma pintura em porcelana desse pintor que atuou em Belém, que não atuou em Belém, mas que fez uma série de encomendas para Belém, que era o suíço Melchior Paul Deschwander. Você vê que a pintura dele é completamente distinta das demais, muito mais ligada a esse movimento, assim, digamos, purista, nazareno, de uma imagem perfeita e sem dramaticidade, algo que muito mais com aquelas pagelas, aqueles santinhos que nós ganhamos na infância, que são esses santos, essas pagelas devocionais, que foram muito utilizadas no século XIX, teve muita circulação em impressos, é um material que precisa de estudos. Nós sabemos que nós temos, quase praticamente todas as cidades capitais têm coleções, e tipografias no século XIX especializaram-se nessas pagelas, né, devocionais. Então, elas estão ligadas a esse desenvolvimento da tipografia, da litogravura, que traz o desenho colorido para as impressões, as festas religiosas e as próprias sociedades de músicos, que divulgavam, não só por meio das pagelas, mas das suas partituras, essas imagens. Então, é muito interessante lembrar o amplo campo de circulação dessas imagens. Então, me avisa quando estiver muito em cima. Eu acho que está um pouco correndo. Assim. Além dessas imagens, estou falando de um tempo muito ainda tem mais de 3 minutos do tempo, dos 20 minutos. Então, pronto. Quanto é que falta? Quanto tempo falta? Para os 20 ainda faltam 3 minutos, mas tem alguma tolerância. Você ainda está dentro do tempo estrito e com tolerância. Então, pronto. Aqui ao mesmo tempo, em 1886, quando Domênico de Ângelis está escrevendo, assinando, né, na verdade, com o Dom Macedo Costa, o contrato dessa pintura na Sé. No contrato diz exatamente isso, atrás do órgão, fazer aquele conjunto de pinturas, o rei Davi, né, que é uma imagem do Antigo Testamento, uma imagem dos patriarcas, e Santa Cecília, que está associado, claro, ao Novo Testamento, à cristã. Então, a junção desse complexo litúrgico. Está em Belém uma peça teatral que fez muito sucesso, chamada Santa Cecília, o Esmalte de Roma, que é daí que eu tiro o título dessa apresentação.
ela ocorreu justamente em 1886, e era uma imagem que também trazia toda aquela movimentação técnica que os teatros utilizavam, com visualidades, como eles chamavam aí, tramóias, transformações, chuvas de flores, cantos religiosos e cenas dos templos europeus de Santa Cecília. Então, era um modelo. Essa imagem também foi apresentada no Arraial de Nazaré, aqui em Belém. Então, a Santíssima Trindade, o Templo de Júpiter, a Glória Santa Cecília, e os dois atores, né, que era um casal, Helena Balsemão e Lima Penante, fizeram enorme sucesso, tanto sucesso que nós temos uma chuva de crônicas nos dias seguintes, inclusive pedindo um milagre de Santa Cecília para que as obras da Sé continuassem. O diretor do Teatro da Paz, nos anos seguintes, que era um administrador, ele teve uma enorme polêmica com o Domênico de Angeli, que eu vou falar rapidamente a seguir. Então, para pensar assim uma conclusão aqui rapidamente, mostrar como essa iconografia e uma polêmica em torno dessa imagem. Eu estava falando que o Olímpio Rangel, que era o diretor do Teatro da Paz, o administrador do Teatro da Paz, quando o Domênico de Angeli, depois de muita fama ao pintar a Sé, ele é contratado para pintar o Teatro da Paz, ele vai pintar sob têmpera, né, o teto do teatro, uma série de elementos pictóricos que a gente não vai tratar aqui. O Rangel questiona esse método de pintura, que pouco informado do que está havendo sobre técnica de pintura na Europa, e diz que o Domênico de Angeli não pode pintar daquela maneira, tem que pintar como os jesuítas pintaram, imagina, aqui no século XVII, no século XVIII, com óleo. E cita essa imagem de Santa Cecília como um fantasma colocado na Sé. Pela má qualidade dessas obras, você vê que o Domênico de Angeli não tinha competência, né, para pintar, né, uma imagem solta no fundo preto. Então, é muito interessante que a compreensão desse debate do neobarroco, do tenebrismo, do uso da têmpera, e toda uma leitura que se aproxima de uma questão chamada, dentro da teoria da arte, sobre essa transmemória da imagem, a relação dela com a música, né? É engraçado esse termo fantasma, que é um termo utilizado pelo Warburg, e já tinha conseguido, brinca-se até nas crônicas, já tinha feito esse milagre. Domênico de Angeli, quer dizer, é óbvio que ele é aceito, nós temos uma obra já consolidada no Teatro da Paz, e aquele fantasma de Santa Cecília já tinha ganhado um enorme público da cidade, né? A representação e toda essa polêmica em torno da representação artística ligada a esse movimento dos músicos já tinha conquistado a cidade. É isso. Muito obrigado. Acho que está dentro do tempo. Perfeito, professor. Muito obrigado. Obrigado por se ater ao tempo também. E para quem entrou agora, eu informo que os debates e perguntas eles ocorrerão ao final da terceira conferência. Professor, eu agradeço se fechar o seu microfone, por favor. Perfeito. Dá muita cor. Microfone, não apresentação, microfone. Tá. É porque eu não estou nem vendo aqui direito. Agora sim. Perfeito, muito obrigado. Então, passaremos à segunda comunicação. Mário, desculpa. Sim? Aldrin precisa parar a apresentação dele. Sim, ele vai parar. Aldrin, ele está tem que sair procurando. da apresentação. Mas a Luciane pode derrubar a apresentação dele, se ele não sair. Pronto.
Então, passaremos agora à segunda comunicação da mesa, com a professora Luciane Páscoa, aqui, nossa colega da UEA, e do PPGLA também, intitulada O Percurso Artístico de Adele Nagel no Brasil, entre 1882 e 1891. Obrigado, Luciane. Obrigada, Mário. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar nessa mesa, um prazer estar dividindo essa mesa com o Aldrin, com o Pablo. Hoje eu vou falar um pouco sobre o projeto que eu tenho desenvolvido, que envolve... Luciane, só um detalhe, por favor. Sim. Você poderia colocar no modo de apresentação o PowerPoint? Sim. Já aparece a tela inteira? Perfeito. Tá ótimo. Obrigada, Mário. Bom, então, hoje eu vou falar sobre o percurso artístico de Adele Nagel no Brasil, que aconteceu entre 1882 e 1891. Bem, essa comunicação, ela faz parte de um projeto que eu tenho desenvolvido sobre artistas em trânsito na Amazônia oitocentista. Entre os diversos artistas em trânsito nesse período, podem ser encontrados os nomes de cantoras líricas, pianistas, empresárias, que apesar de terem desenvolvido carreira, hoje estão esquecidas. Dentre elas, chama a atenção a cantora Adele Nagel, que viveu entre 1850 e 1891, por causa da sua interessante trajetória. A motivação para esse texto foi a fotografia de gabinete que retrata Adele Nagel. E isso impulsionou a ideia de reconstituir o seu percurso artístico. Então, motivada por essa fotografia, pretendo reconstituir os aspectos desse percurso da cantora, que não foi apenas cantora, mas também atuou como empresária de companhias líricas de ópera e operetas, além de apresentar aqui uma discussão sobre a condição social das mulheres no teatro musical e consequente discussão sobre música e gênero. Com relação às fontes, né, a pesquisa foi desenvolvida a partir dos jornais periódicos que estão disponíveis na base de dados da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, somadas às informações encontradas nos estudos musicológicos de Márcio Páscoa, publicados entre 2000, 2006 e 2009, que trouxeram à luz a vida musical e operística do norte do Brasil. Fundamentam ainda essa reflexão os trabalhos de Irving Panofsky, Ana Teresa Fabris, John Rosselli, Judith Tick, Ruth Solly e Liliane Ferreira, entre outros. Com relação aos estudos feministas, né, podemos mencionar que eles começaram a emergir nos estudos da música na década de 1970, como um ramo da musicologia tradicional, destinado a ampliar o campo de visão da disciplina para incluir mulheres. O seu objetivo inicial era localizar mulheres musicistas esquecidas na tradição europeia, disponibilizar as suas obras para publicação e gravação, e estudar o seu papel na história da música como é entendida atualmente. Para Ruth Solly, esses projetos logo desenvolveram uma vantagem crítica. No entanto, os pesquisadores se conscientizaram das maneiras pelas quais a experiência dessas artistas desafiavam os paradigmas históricos musicais reinantes de gênero, periodização, local e prática de performance. Os padrões de acesso à educação musical e esferas profissionais separadas entraram em foco, através dos quais os papéis de gênero e valores sociais existentes foram inevitavelmente impressos nas atividades musicais das mulheres. Além disso, surgiram questões sobre a relação entre o sucesso e distinções musicais contemporâneas e a grande tradição
transmitida ao final do século XIX. Essas questões, por sua vez, levaram, como em outras disciplinas, como a literatura, como a história da arte, ao exame crítico da formação do cânone, dos conceitos de talento, de gênio e dos padrões dominantes de valor estético. Nesse sentido, considera-se pertinente a recuperação dos dados biográficos e da trajetória do teatro musical, de artistas do teatro musical em trânsito no Brasil, sobretudo mulheres. As fontes primárias informam que as mulheres participaram integralmente das companhias artísticas e que enfrentavam o desafio de longas viagens para poder se dedicar à carreira musical. Adele Nagel circulou mais intensamente entre o norte e o nordeste do Brasil, fixando-se em Belém, onde chegou pela primeira vez em 1884, depois de uma estada em São Luís. Segundo Páscoa, o ressurgimento dos espetáculos de ópera em Belém na segunda metade da década de 1880, depois de alguns anos de lapso, se deve a Adele Nagel. Ao permanecer no Brasil, ela associou-se a diversos artistas para trabalhar em restas concertantes e em espetáculos de variedades. Então, aqui nós vemos a foto. A única imagem que eu encontrei da Adele Nagel é um registro fotográfico realizado pelo fotógrafo italiano Rinaldi, no seu estúdio em Brescia, por volta de 1880, certamente antes da artista viajar para o Brasil. Trata-se de uma fotografia de gabinete, que representa a cantora em trajes de cena no estúdio. Falando de alguns aspectos formais, depois eu vou ampliar a imagem, para a gente observar melhor. Algumas questões formais, não é? A composição da fotografia na estética oitocentista, ela segue muito dos princípios da pintura. Então, nós vemos aqui também a inclinação da cabeça em diagonal, um olhar para um ponto fora do eixo foco central. Ela utiliza as pernas cruzadas, planejamentos do vestido estudados, com sobreposições com ênfase nos volumes, contrastes dos adereços, há um enquadramento com eixo diagonal, que é nítido, e o cenário de fundo é iluminado, mas propositalmente desfocado para obter-se uma atmosfera pictorialista. Como complemento da composição, há uma cadeira na qual a artista está sentada ao lado de uma mesinha com um vaso. E ela também tem uma postura mais ousada, mais atrevida nessa fotografia. Vamos falar um pouco dos elementos do traje. O vestido, ele possui uma fenda lateral ousada, nós já vamos falar. O traje certamente é um figurino de opereta. O seu gestual altivo expressa essa ousadia diante dos códigos de vestir da época. É possível entrever as pernas da cantora. Isso era algo muito ousado para os padrões do século XIX. E isso foi cuidadosamente estudado na composição da cena por parte do fotógrafo. Aqui vemos a fenda lateral, mais ousada, um decote de ombro a ombro, com aplicação de rendas, a cantora está com os braços nus, numa postura em mise-en-scène. Os tecidos utilizados reforçam o aspecto de contraste da fotografia. Nagel veste botinas no estilo Louis XV, de salto quadrado, que eram muito comuns na década de 1870. Trata-se de um traje de baile, vestido de mangas curtas, colo desnudo, saia bem detalhada, em camadas, possui uma cauda com uma fenda lateral. Essa fenda lateral seria mais comum por se tratar de um figurino de ópera e opereta. No decote, há uma aplicação floral, o cabelo também tem um arranjo, é um penteado dos anos de 1880, ela utiliza também os adereços como a gargantilha de fita, braceletes e anel.
Esse traje é considerado um traje de gala entre os períodos de 1877 a 1882. Costumava ser cortado em um ponto muito baixo nas costas e na frente, com uma curvatura mais alta sobre os quadris e laterais. O decote baixo na frente estava na moda para os vestidos de noite até o final dessa década de 1870. A postura da Adele Nag na fotografia, ela reflete a sua atitude diante da vida, diante da arte. É instigante perceber que a artista conseguiu se recompor após a perda do marido, reorganizar sua própria companhia. Ela poderia simplesmente ter retornado à Itália, e ela enfrentou vários percalços, companhias organizadas e dissolvidas, mas podemos observar em seu percurso uma resistência e a disposição para o trabalho no teatro musical. Não havia constrangimento para ela em ser empresária teatral em um ano, no outro integrar uma companhia dramática ou lírica como contratada, para mais adiante então reorganizar seu próprio grupo. Vejamos como se daria a organização de uma companhia lírica. A organização de uma companhia lírica era uma tarefa muito complexa, que exigia do empresário uma série de habilidades, contatos e persuasão. Cabia a ele contratar artistas e a equipe de apoio, alugar o teatro para as apresentações, comprar das editoras as assinaturas, adquirir materiais, cenários, figurinos, contratar a iluminação, ou seja, organizar a montagem do espetáculo de maneira geral, incluindo até o transporte, logística, acomodação dos membros da companhia, isso naquele período já. Envolvia também a preocupação com a contratação e a escolha dos cantores. Geralmente, o empresário não escolhia apenas pela reputação, mas poderia também realizar algumas audições e testes para verificar as qualidades vocais dos cantores. Quando isso não era possível, ele delegava isso para uma agência italiana, e nem sempre o resultado era adequado. De qualquer forma, o empresário lírico, ele necessitaria de ter um perfil que estabelecesse boas relações, mas ao mesmo tempo ter um pulso firme para lidar com as eventuais crises, né, de artistas rebeldes, e ter também flexibilidade para tratar de situações mais desfavoráveis. Logo que esses contratos eram feitos, pensava-se numa publicidade do elenco para vender os espetáculos. Uma coisa importante que a gente também percebe na trajetória, né, é as restas de benefício. John Rosselli, que estudou a profissão dos cantores na Itália, ele vai falar que essas restas, embora estivessem em desuso na Europa, ainda permaneceram por muito tempo vigentes na América e na América do Sul. E tratava-se de uma apresentação extraordinária, que envolvia, muitas vezes, todos os fundos eram recuperados para o beneficiado, né, que poderia até ganhar presentes e tudo mais. Uma coisa interessante também de mencionar é a formação dos cantores no século XIX, que muitas vezes era precária, e muitos eram músicos intuitivos, nem sempre dominavam a partitura ou sabiam uma leitura convencional, né? Muitos deles tinham uma leitura mais intuitiva, de ouvido mesmo, né? E decoravam os papéis. E como que seria essa situação educacional das mulheres? Diante das condições sociais da época, ela podia ser bem difícil. Normalmente, as mulheres quando recebiam alguma instrução musical, essa instrução era ensinada por algum familiar, de modo que um número expressivo de mulheres cantoras vinham de um núcleo familiar de artistas. Contudo, Liliane Ferreira pondera que as carreiras das cantoras eram tuteladas por seus familiares. O ensino doméstico ou de um tutor muitas vezes compunha uma tradição musical, não só das mulheres, mas também dos homens. Então, o processo de emancipação das mulheres para o trabalho musical foi historicamente lento e sempre acompanhado de preconceitos.
John Rosselli menciona, por exemplo, que no século XVIII, na Itália, como em outros países mediterrâneos, as mulheres respeitáveis deveriam estar em casa ou em espaços públicos como a igreja, e preferencialmente acompanhadas de um familiar. Portanto, era bem complicado estar num palco. E a profissão de cantora, ela carregava consigo a necessidade de lidar com compositores, instrumentistas, maestros, admiradores, de estar se expondo nos ensaios e nos palcos. Mas, no século XIX, no princípio do movimento feminista, nós já vamos ver algumas mulheres que percebem a necessidade de ter acesso a uma educação musical completa, né? Então, com o surgimento dos conservatórios seculares, houve uma mudança crucial nesse sentido. Antes, isso colocou um limite na educação musical dominada pela igreja, que era sexista e excludente, e os conservatórios seculares passaram a oferecer uma educação formal pública. Porém, não era igual à educação que se oferecia aos homens. No Conservatório de Leipzig, por exemplo, os rapazes faziam cursos teóricos de 3 anos e as moças um curso de 2 anos. As mulheres poderiam, o Conservatório de Paris, as mulheres poderiam ter aula de solfejo e harmonia para piano, harmonia ao piano, mas não poderiam frequentar aulas de harmonia superior e composição até a década de 1870. Porém, era possível se tornar uma performer. Em vez de compositoras maestrinas ou professoras de conservatório, esperava-se isso das mulheres, né, que elas se tornassem cantoras, pianistas ou arpistas, ou ainda professoras em estúdios particulares e até mesmo talentosas donas de casa. É interessante mencionar também que as cantoras no século XIX, elas passam a se tornar o símbolo da mulher livre e emancipada. Cantoras como Angélica Catalani, Henriette Sontag, Maria Malibran, Pauline Viardot, Jane Lind chegaram ao auge do seu sucesso internacional, e muitas dessas cantoras, elas foram admiradas por escritores e escritoras como George Sand, George Eliot e Willa Cather, que fizeram delas o símbolo da mulher livre e emancipada, cuja voz representava o poder. Então, pode passar ao seguinte, número 2. Durante o 5º Congresso Brasileiro de Iconografia Musical, em 2019, o nosso Regime Brasil apresentou à comunidade o catálogo antológico de iconografia musical dedicado ao premiado fotógrafo brasileiro José Guilherme Couto de Oliveira, mais conhecido no meio da fotografia artística nacional como Segoli, nascido em 49. Com esse primeiro volume inaugurávamos uma promessa de série de catálogos que se compromete, desde o Regime Brasil, a fortalecer a promoção da iconografia musical constante, presente no Brasil, e também resultado da... Eu não estou vendo em tela inteira, Márcio. É isso mesmo? Márcio? Agora. Então, o Regime Brasil estava falando, se comprometeu a promover, produzir e publicar bienalmente, em formatos de livro digital, com ISBN e acesso gratuito, uma série de catálogos, sendo este o primeiro volume, no intuito de reforçar a promoção dos objetivos do referido projeto nacional, que é indexar, catalogar, pesquisar e divulgar o patrimônio iconográfico musical localizado no Brasil. Ok? Slide seguinte. Assim sendo, seguinte slide, apresentamos aqui alguns dados preliminares extraídos da iconografia musical produzida pelo destacado artista brasileiro Cândido Portinari, a quem pretendemos dedicar o segundo volume dessa mesma série, que será apresentado ao público durante o 6º Congresso Brasileiro de Iconografia Musical, a ser realizado nas instalações da Unicamp no ano que vem, em maio, para o qual todo mundo está convidado a submeter comunicações e trabalhos. Por que Portinari? Próximo slide.
Por que Portinari? Dentre os diversos artistas visuais com produção significativa em iconografia musical no Brasil, Portinari é um dos muito poucos que contam com um catálogo raisonné da sua obra, tradição iniciada, como mostrei, no século XVIII. Seguinte slide. Os outros dois artistas, até a data, que possuem tal recurso informacional, seguinte slide, relativo à obra correspondente, são Eliseu Visconti e Tarsila do Amaral. Hoje passar mais 2 slides, não rápido, só para mostrar as publicações deles. Márcio, e isso é o catálogo raisonné da Tarsila, e o próximo, não, antes dele tem o do Visconti, exatamente, que não foi publicado ainda em papel, mas já tem um website. Então, finalmente, hoje Portinari, né? Além disso, talvez seja o único cuja produção, iconográfica musical resulte significativa, tanto do ponto de vista qualitativo quanto quantitativamente. Nisto se destacando do restante os autores presentes nos registros do nosso banco de dados Regime Brasil. A escolha por um autor com catálogo raisonné concluído para desenvolver o próximo catálogo de iconografia musical se fundamenta na necessidade de testar a capacidade do nosso projeto, Regime Brasil, em explorar as diversas possibilidades de catálogos propostas em 2019, tendo iniciado a referida série com um catálogo antológico, no qual as imagens foram selecionadas especialmente pelo autor, ainda vivo, incluindo boa parte da descrição técnica e informações relativas ao conteúdo de cada item incluído. Voltar isso. Cabe-nos agora testar a modalidade Opera Omnia, de caráter autoral. No futuro, testaremos a potencialidade do processo de realização destes catálogos como estímulo para o mapeamento da produção visual de artistas cujos inventários, ou a falta deles, não refletem a qualidade, importância ou alcance da sua valiosa produção artística e cultural, assim se constituindo em ação emergencial e urgente na salvaguarda do patrimônio artístico e cultural no Brasil. Seguinte slide, por favor. Não, desculpa, fica no anterior, perdão, no anterior. Assim, entre os autores que contam com o catálogo raisonné, Eliseu Visconti contabiliza um total de 1.138, aí de 2003, desculpe, está equivocado, 1.138 itens, e os de Tarsila do Amaral, um total de 2.015 itens. Portinari chega quase aos 5.000 e corresponde exatamente uma comparação, tomando esse 100%, a quase uns 61% do total desses 3 artistas. Agora sim, é o seguinte. Nesse total de itens catalogados pelo projeto Portinari, até o momento, isto é um work in progress, conseguimos identificar 366 itens cujas representações são relativas às práticas culturais musicais, o que, por si só, é um volume importante de tempo e esforço dedicados pelo artista à consideração e aproveitamento visual de diversos aspectos das práticas culturais relativas à música, assim totalizando pouco mais de 7% do total da sua produção iconográfica. Seguinte. Essa produção iconográfica, tanto geral quanto musical, se distribui ao longo das décadas, segundo exposto nesse gráfico. Assim, as relações percentuais nominais e nominais permitem identificar curvas semelhantes para a evolução de ambos conjuntos iconográficos, concentrando a maior parte dessa produção nas décadas de 40 e 50, períodos de maior produção do Portinari. Nesse contexto, seguinte slide, deve-se notar que a produção iconográfica musical na obra de Portinari, seguinte, o gráfico, a figura 1, isso, tem o seu primeiro exemplo na década inicial da sua carreira artística. Não, o anterior. O anterior, ainda é isso.
E não poderia ser diferente, pois a identificação da música entre as práticas culturais representadas na obra de Portinari, assim como o reconhecimento do seu valor cultural, tem raízes na própria família do artista. O seu pai era turista da banda musical Carlos Gomes, assim como em Brodowski, São Paulo. Assim como presumível homenagem não apenas à instituição musical na qual seu pai desenvolvia a sua musicalidade, quanto também ao famoso compositor campinense que ganhou fama internacional para morrer doente longe da sua terra natal, foi que Portinari produziu a sua primeira iconografia musical, facilmente localizável na nossa base de dados, com o código de identificação 48. Então, vamos começar agora um estudo mais detalhado, em números e percentuais. O total preliminar, como dizíamos, de 366 iconografias criadas por Portinari, que nos ocupa neste texto, nesta apresentação, podem ser observadas e discriminadas segundo diferentes análises, podendo, para isso, utilizar critérios taxonômicos, tipológicos, temáticos, geográficos, sociológicos, antropológicos e musicais, sejam musicográficos quanto organológicos, dentre outros critérios. Das resultantes quantitativas na aplicação de cada um desses critérios, poderemos extrair os fundamentos de uma avaliação interpretativa inicial dessa iconografia musical, do seu criador, assim como da relação entre ambos. Finalmente, tentaremos realizar a interpretação cruzada dos dados assim obtidos no intuito de ampliar e aprofundar o conhecimento iconológico musical dessa produção quantitativamente contextualizada. Seguinte slide. Não, esse slide, deixa aí, não, anterior. Ops. Ok, do ponto de vista tipológico, como falamos, a ampla maioria dos itens que nos ocupam se distribui entre pinturas e desenhos, havendo ainda algumas gravuras, murais, um conjunto de azulejos e um vitral. Essa ampla maioria de pinturas e desenhos parece indicar que Portinari preferia essas maneiras de expressão plástica quase que por igual. No entanto, quando consideradas, agora sim, seguinte, a relação funcional entre as fontes visuais no processo criativo, isto é, quais itens correspondem a versões preliminares ou definitivas das obras, percebes uma significativa diferença, seguinte slide, de quase o dobro. Seguinte. Na proporção entre ambas, evidenciando que, diferentemente de outros artistas, Portinari produziu um volume relativamente reduzido de versões preliminares. Não, antes disso, Márcio, tem um gráfico. Esse mesmo. Por sua vez, quando comparados esses valores com os do gráfico 1, não volta, fica aí, fica evidente a mudança na relação quantitativa entre os tipos de itens utilizados por Portinari para transmitir a versão definitiva das suas ideias, sobretudo no que diz respeito a desenhos e pinturas. Ao se considerar os esboços, estudos, maquetes e outros itens cuja função é preparatória da versão definitiva das obras, a diferença quantitativa entre pinturas e desenhos não apenas fica mais evidente, mas também permite compreender essas preferências que estamos comentando. Seguinte slide. Exatamente. Das representações humanas. Deixa aí. Do ponto de vista das escolhas nas representações, Portinari parece preferir, nas suas produções iconográficas musicais, a inclusão de pessoas, como fica claro, figuras antropomorfas em geral. A elas dedicando, próximo slide, 97% do total de iconografia aqui estudado. Certo? Ok? Do subtotal de 355 iconografias musicais que incluem representação de pessoas, é possível observar que a maior parte, seguinte slide, são adultos, aproximadamente 70%. Seguinte slide, seguidos por significativa presença de infantes, pouco mais de 28%, sendo completado por uma ínfima quantidade de jovens, que ronda em torno de 2%, como se expõe nesse gráfico. Ainda dessas mesmas pessoas representadas, 62% corresponde a homens, em torno de 29% são mulheres, e pouco mais, o próximo gráfico,
e pouco mais de 9% são figuras de gênero visualmente indefinido, segundo exposto nesse gráfico, exatamente. Agora, vamos passar ao seguinte slide. Observando os diversos aspectos culturais musicais representados, no conjunto das figuras humanas presentes na iconografia musical estudada aqui, no que diz respeito ao que parecem fazer na representação, enquanto mais de 36%, seguinte slide, parecem estar tocando algum instrumento, pouco menos de 30% estão dançando, aparentemente. Ainda um pequeno grupo de quase 10% são constituídos por pessoas quietas, estáticas, pousando em retratos. Os valores nominais desses três grupos são apresentados, então, nesse gráfico. Do ponto de vista musicográfico, seguinte slide, do total de iconografia musical até agora identificada, apenas 14 itens contêm representação de notação musical, pouco menos de 4% do total, não sendo necessariamente legível, e na maioria dos casos, apenas uma alusão compreendida, alusão à partitura ou à parte, compreendida contextualmente. Do ponto de vista organológico, seguinte slide, mais da metade da iconografia musical inclui a representação de algum tipo de instrumento musical, assim completando 211 das 336, quase 55% do total, segundo exposto nesse gráfico. Essa significativa diferença entre a presença de instrumentos e a ausência de referências a partituras ou partes pode ser compreendida em virtude do contexto da presumível recepção da prática musical na família Portinari, sendo, como já falamos, o seu pai, segundo já comentado, músico tubista da banda Carlos Gomes, da cidade de Brodowski, onde cresceu Portinari, a vivência do pintor parece ter estado mais fortemente marcada pelo fazer prático e performático da música do que pelos seus meios de transmissão escrita, de produção e transmissão escrita, certo? Seguinte slide. Nesses subconjuntos de iconografias, que incluem instrumentos musicais, podem ser identificados instrumentos das quatro principais classes organológicas: aerofones, cordofones, membranofones e idiofones. Com a ampla maioria, como se vê nesse gráfico, de aerofones, completando 55% do total da produção iconográfica musical do autor. Esse predomínio do instrumento de sopro pode ser entendido novamente pela já comentada vivência da prática musical no seio familiar. Por sua vez, segundo informado no gráfico 12, não volta, não fica aí está isso mesmo. Há também significativa presença de cordofones, presentes em pouco mais de 20% das iconografias, seguida pelos membranofones e idiofones, pode ser interpretado em função das preferências socioculturais do autor na sua produção artística, com clara inclinação pelos aspectos populares da nossa cultura e todo o pensamento ideológico por trás disso, claro. Seguinte slide. Essa inclinação de Portinari pelos aspectos populares da nossa cultura, em termos organológicos, isso, deixa esse slide um pouco mais tempo, parece se manifestar pela preferência da representação, em primeiríssimo lugar, do clarinete, do canto vocal, do violão ou viola caipira e da flauta transversal ou do flautim. Todos eles ultrapassando, gerando uma faixa de 30 ocorrências. Em segundo lugar, pode-se identificar outros grupos de instrumentos, incluindo a cuica, o cavaquinho, que, junto com os do tipo acordeão, sanfona, concertina, e os do tipo trompete, corneta, fliscorne, estão presentes em quase o total de 10 a 15 cenas representadas, como mostra nesse gráfico. No que diz respeito agora, seguinte slide, aos tipos de atividades vinculáveis à cultura musical, incluindo a representação da prática de gêneros musicais ou de festas e jogos com presumível aproveitamento de aspectos musicais, o levantamento preliminar apresentado nesse gráfico permite identificar um predomínio da representação do corpo dançando, cantando ou participando em práticas musicais predominantemente populares, tais como bumba meu boi, cavalo marinho, frevo e carnaval, samba, assim como em torno de rodas, cirandas e outras brincadeiras e jogos, notadamente infantis,
nas quais não é raro observar a inclusão de movimentos de dança e canto grupal, canto coral. Ok? Então, agora vamos entrar aos âmbitos culturais e as instituições de destino. Seguinte slide. Ok. Entre os vários âmbitos socioculturais aos quais, pode passar, essa é uma representação apenas para dar um exemplo. Pode passar o seguinte slide. Os vários âmbitos socioculturais aos quais foi dirigida a produção iconográfica musical de Portinari, se destaca, em ordem decrescente de ocorrências localizadas, a realização de espetáculos de ballet, diversas publicações literárias, e fora essas referidas, conta também diversas obras dirigidas a instituições privadas, com pouco mais de 12% do total, diversos órgãos de poder público político, seja nacional ou internacional, com 10% dessa produção, completando a lista obras dedicadas a instituições religiosas e eventos diversos realizados em teatros, mas diferentes do tipo ballet já referido, como o Congresso da Língua Nacional Cantada, como os convites para as galas de carnaval, etc. Pode passar o seguinte slide, agora eu vou dar alguns exemplos para vocês terem ideia das publicações, alguns exemplos das publicações que ele ilustrou. Seguinte slide. Márcio. Seguinte slide, Márcio. Não? Isso, seguinte. À direita é o cardápio da Braniff, de 57. E aí, seguinte, é o auditório do Palácio Capanema, também. Seguinte slide, isso. Pablo, você poderia seguir a minha apresentação, por favor? Sim, já estou, depende dos slides também. Ok, fica aí. Esta variedade de itens iconográficos completa cerca de 48% do total de iconografias musicais produzidas pela autora, assim apontando a relevância deste subconjunto dentre os itens que aqui nos ocupam. Do ponto de vista do percurso que essa iconografia musical experimentou entre a sua produção e seu destino final, uma lista preliminar permite observar os alcances geográficos nesse processo. Assim, os detalhes coletados sobre os locais de produção apresentados nesse quadro 4 incluem diversos locais do Brasil e outros do exterior, todos testemunhos do percurso de vida do autor e suas diversas vicissitudes. Seguinte slide. No entanto, no que diz respeito ao usufruto da sua produção visual relativa à cultura musical, em termos de acesso aos originais, os dados presentes nesse quadro permitem concluir que a grande maioria, quase completando 90% do total, infelizmente, por serem propriedades de colecionadores particulares, se encontra praticamente fora do alcance do povo que serviu de inspiração ao artista. Tais as limitações às quais se submeteu um artista com um perfil ideológico como Portinari, exigente, restrito e, por vezes, excludente mercado das artes plásticas, com todas as contradições decorrentes dessa relação. Agora, entrando nas considerações finais. Pode passar slide. Tendo observado as diversas contribuições quantitativas da produção iconográfica musical de Portinari, segundo os critérios explicitamente utilizados a partir dos resultados assim obtidos até aqui, tentaremos, mesmo que preliminarmente, delinear possíveis considerações finais que nos ajudem a encerrar este estudo de maneira algo consistente. Nesse sentido, os referidos resultados apontam que a iconografia musical de Portinari parece espelhar a conjunção estética do modelo de músico que o seu pai representou e da construção de uma narrativa visual de claro viés sociocultural popular. Se fôssemos reunir as suas preferências majoritárias acima quantificadas nessa conjunção, pode-se dizer que ela seria representada como pintura ou desenho, incluindo cenas de alguma festa popular de rua, com pessoas adultas, majoritariamente do sexo masculino, tocando instrumentos, preferencialmente de sopro e cordas dedilhadas entre os mais frequentes, cantando e ou dançando para o deleite privado de colecionadores particulares desses originais.
ainda apenas como mera especulação a ser melhor fundamentada, desculpe, é possível considerar que Portinari, consciente das características socioculturais e econômicas do mercado em que ele se inseriu, tenha optado justamente em lesionar as elites que o financiavam através da denúncia de cunho social, para isso servindo da representação visual como instrumento pedagógico. Cabe, todavia, no futuro, discutir outros diversos aspectos desta produção, tanto no que diz respeito aos processos criativos, entraves e soluções técnicas e estéticas, quanto àqueles relativos aos vieses ideológicos, assim como as diversas variáveis socioeconômicas em torno da produção iconográfica musical de Portinari, visando observar, avaliar e compreender a coerência e consistência do artista, do homem e da sua obra no catálogo a ser publicado em breve pelo Projeto Regime Brasil. Muito obrigado. Tem ainda as referências aí. Passa slide, por favor. Isso, referências. Outro slide. Reitero, então, outro slide. O meu convite, aí está o endereço para o site do Congresso, todos convidados a enviarem. Muito obrigado, Márcio, e encerro por aqui. Muito obrigado, Pablo, obrigado também, professor Aldrin, a professora Luciane. Então, nós temos agora um pouquinho... Pablo, pode fechar o microfone, por favor, por causa do retorno? Ah, sim, desculpa, sim. Tudo bem. Nós temos agora um pouquinho menos de meia hora para as perguntas e o debate. Eu não sei se já há perguntas aqui no chat, se alguém gostaria de fazer uma pergunta agora, ou se entre os debatedores se há questões. Não? Bom, então, nesse caso, eu tenho uma pergunta para o professor Aldrin e outra para a professora Luciane. Aldrin, o órgão lá da sede de Belém, que, aliás, é esplêndida, né? Belíssima catedral, mais bonita do Brasil, que é o Cavaillé-Coll, que é tido como o maior Cavaillé-Coll da América Latina, né? Ele não... Assim, eu não sei se é uma impressão de ótica, mas ele parece depassar um pouco as pinturas do Domenico De Angelis. Elas foram feitas pensando de raiz na relação com o órgão? E para a Luciane eu colocaria a questão da Paulina de Piardot, que também foi célebre como compositora. Né? Pode responder? Sim, claro, por favor. Não sabemos exatamente, porque o órgão chegou antes, né? O órgão chegou em 1882 e as pinturas foram feitas aí em 1886, 1887. Mas a ideia era essa mesmo, pintar por trás do órgão. As pinturas, elas meio que fazem um conjunto com o órgão. A foto não ajuda, mas se você vê pessoalmente, você vê que as duas pinturas são... Elas fazem... E há um detalhe na pintura. O órgão que a Santa Cecília pinta é uma alusão ao próprio órgão da Sé, né? Então, tem uns detalhes que você vê no órgão. A questão é que ainda precisa ser feito esse estudo. Eu acho que os próprios restauros na pintura, eu acho que ao longo do tempo apagaram alguns elementos assim pictóricos que poderiam ser mais precisos. Mas é isso, basicamente é isso. A pintura foi pensada para o órgão, em conjunto. Então você diz que o organeto que a Santa Cecília está tocando tem relações com o móvel, com a consola do órgão do Cavaillé-Coll. Exatamente. Muito interessante isso. Ele elaborou a partir do órgão, porque a ideia é... Bem, na grande iconografia de Santa Cecília, ela toca cravos, né, mas toca e órgãos, principalmente essas do século XIX, século XVIII, século XIX, você vê muito.
E várias outras iconografias, Santa Cecília aparece tocando também muito violino. Às vezes um órgão, sentada no órgão, tocando violino. Então, isso tem a ver também com a própria representação dos músicos no culto a Santa Cecília, né? O Bernard, nesse momento, é uma pessoa importante, que tem relações pessoais aqui com o De Angelis, e ele tinha também relações com o chantre da Sé. A Sé estava fechada nesse momento, né, a catedral, por conta dessa longa reforma. E toda a parte, digamos assim, musical, litúrgica, ocorria numa outra igreja importante, que é a Igreja do Carmo, antiga. Eu não falei isso, que não dava tempo, mas em 1930, o salesiano que redecorou a Igreja do Carmo, ele pinta a mesma cena, de um modo diferente, que é o rei Davi e Santa Cecília no coro do Carmo. É assunto para um outro trabalho, mas é uma história muito interessante. É muito, muito interessante mesmo, porque os outros dois cavalecol que eu conheço, do Rio e de São Paulo, eles não têm nada associado na pintura, na iconografia do lugar onde eles estão. O do Rio, inclusive, fica num lugar muito seco. Tem o da Bahia eu não conheço, eu nunca vi. Nunca vi pessoalmente. Não tem nada. Não tem nada, né? Tá no coro e não tem nenhuma pintura ao redor. Então é como o do Rio, da Nossa Senhora do Desterro da Lapa, que não tem nada atrás, é seco. Eu esqueci de dizer um pequeno detalhe. Quando o órgão foi montado, né, vieram dois organeiros da França, músicos da França, e falta ainda estudar melhor esses dados, mas essa questão da pintura e da música foi muito citada na época, né? Esse tema, justamente porque estava envolvendo a sociedade musical, a fundação dessa sociedade filarmônica, chamava, na verdade, Sociedade Filarmônica Beneficente Santa Cecília, e depois vai ter um papel importantíssimo na organização das festas de Santa Cecília, aí na década de 80 e 90 aqui, tem o papel do Henrico Bernard. Então, esse tema que você está perguntando, da relação entre música e pintura, era uma questão na época, era um assunto que envolvia esses artistas, até porque era importante para a divulgação do culto e da própria organização da sociedade musical. Você vê aí as partituras, aquelas filipetas, aquelas pagelas de santos, né? Isso sempre, esse tema da música que era usada nos catecismos, nas festas religiosas. Se a gente estender assim para a documentação que circula na imprensa, é muito variado. Eu esqueci de dizer, o maestro Henrico Bernard, ele inclusive fez um hino invocatório de Santa Cecília. Não sei se existe esse hino, mas é citado no material da imprensa para essa festa, que ocorreu em 1887. Obrigado, muito obrigado, muito interessante. Luciane, quando você está falando lá das mulheres compositoras, né, que elas não podiam ser, e tem até aquele regulamento de Berlim, mas a Pauline Viardot foi uma compositora de sucesso, né, e até hoje ainda tem gente que toca, tem edição das obras dela, ou seja, foi um pouquinho extraordinário dentro desse quadro, né? Então, Mário, realmente, aquelas cantoras, aquelas mulheres que eu citei, são os exemplos de sucesso, né? São as que conseguiram maior visibilidade, incluindo a Pauline Viardot. Lembrando que ela estudou com o pai, né? Então, ela seguiu, se a gente for observar o percurso, ela também teve, digamos, a formação inicial em casa, né? E depois é que ela foi tomar outras aulas, né? Se não me engano, ela também foi uma das alunas do Liszt, né? Do jovem Liszt. Ela estudou composição, não necessariamente composição, estudou harmonia, né? Mais tarde. E eu acho que nesse caso, né? Eu acho que ela, por ter esses contatos também, ela conseguiu maior projeção, né? Mas o debate também envolve
de que modo, né, se dá essa projeção, se dá esse registro, porque além dela também tem muitas outras que não conseguiram, né, a mesma visibilidade, mas ela seria um caso bem sucedido. Sem dúvida. Eu tenho uma pergunta, então, para o Pablo, do Alain Jessé, né, que te pergunta, Pablo, professor Pablo Sotujo, quando o senhor se refere aos instrumentos escolhidos, você acha que existe algum tipo de fator que favorece a escolha de alguns instrumentos? Bom, como eu comentei, sim, existem fatores ideológicos, por um lado, né? Temos que lembrar que Portinari era comunista, afiliado ao PCB, né? E, inclusive, foi candidato numa das eleições, foi candidato a deputado federal, não foi escolhido, não foi votado, mas, enfim, foi candidato, apoiou muito a coluna Prestes, tem vários retratos de Prestes, enfim, tem uma série de trabalhos acadêmicos muito bons que eu recomendo sobre a relação de negociação de Portinari com as elites da época, né? Ele foi, digamos, ele teve um substrato musical, né? Uma infância onde a música em Brodowski estava presente por conta do pai dele, seu Batista, ter sido tubista da banda Carlos Gomes, de Brodowski, mas, para além desses elementos, eu considero que há uma questão plástica de representação de elementos tidos na época como populares. Por exemplo, ele não representa, como eu mostrei num quadro, ele tem pianos, tem teclados, tem uma diversidade instrumental. Agora, os que majoritariamente aparecem são aqueles mais vinculados digamos, a um ideário, a um imaginário popular. Dado que, entre os gêneros que eu indexei, está o choro, o samba, não aparece música de concerto, por exemplo. Não aparece ópera. No entanto, ele fez vestuário e cenografia para 2 balés. Né? Então, não é que ele não circula, não dialoga com o mundo da música de concerto. É que ele escolhe ideologicamente a representação de elementos populares por uma questão da narrativa visual, né? Assim como tem os retirantes, toda a série dos músicos, para além de serem encomendas específicas para instituições, ele representa os músicos populares. Aí temos que avaliar, desculpa, GC, mas aí temos que avaliar dois aspectos. Um, o processo criativo, quando você analisa a sequência entre versões preliminares e definitivas, por exemplo, no quadro Paz, né, do díptico das Nações Unidas, Guerra e Paz, as versões preliminares tinham alguns instrumentos que ele decide eliminar na versão final, porque na proposta estética geometrizante, né, que ele vai dar à versão final dos painéis, ficava muito confuso visualmente. Então, ele tende a simplificar a composição visual em benefícios, digamos, dessa linha estética. Por outro lado, inclusive, tem uma anedota muito interessante, quando Prestes lança, né, o PCB, lança a aderência do partido ao realismo socialista, ele vai se encontrar com Prestes e disse: meu comandante, eu tenho um problema com isso. E Prestes olha e disse: Portinari, Candinho, chamava, Candinho, você continua como está fazendo, isso não é para você, não. Fica fazendo o que está fazendo, está ótimo. Isto é, há uma consideração muito especial do Portinari por parte
tanto da oposição quanto do poder estabelecido. Getúlio, digamos, Capanema era muito amigo de Portinari, sendo Capanema ministro de Getúlio Vargas, um governo populista, e ele tendo tido vários problemas alfandegários de visto, de entradas ideológicos para a inauguração, por exemplo, um dado, para a inauguração dos países. Pablo, nós temos que avançar para os outros. Temos várias outras perguntas e outros palestrantes, está bem? Então, obrigado. Para a inauguração, não, só deixa eu fechar isso, que é importante. Para a inauguração dos painéis Guerra e Paz, o governo dos Estados Unidos negou visto a Portinari. Ele não esteve presente. Era isso. Obrigado, Pablo. Então, pela ordem que eu tenho aqui de inscritos, o Márcio, que eu não sei a quem ele vai perguntar, tem duas perguntas da Karen Filipov, uma para o professor Aldrin, outra para o professor Pablo, e tem uma pergunta final do Paulo Maciel para a Luciane. Márcio, por favor. Então, queria cumprimentar os três. Obviamente que, né, a Luciane, eu acompanho muito mais de perto tudo que faz, né? Então, já temos aqui várias conversas a respeito. O Aldrin e o Pablo são amigos a quem eu tenho, né, um acompanhamento com diferente frequência, mas estou sempre tentando acompanhar. Aldrin, me chamou muito a atenção que na companhia da Helena Balsemão, que mais tarde viria casar, um ano depois viria casar aqui em Manaus com um outro ator, né? Não sei se sabes disso, depois se aposentaram e foram para o interior de São Paulo, para Mococa. E aí você coloca lá, né, uma espécie de tragédia religiosa, enfim, uma obra com uma certa elaboração dramatúrgica que requer uma mudança de cenário e, enfim, de condições cênicas, que eu passei a me perguntar se ela levava cenógrafos na companhia para pintar ou se ela trazia já isso. Não sei se você chegou a ver. E também uma outra coisa que me ocorreu. Será que dos italianos que vieram trabalhar em Belém, que posteriormente vieram a Manaus, há algum registro de terem trabalhado para a cenografia do Teatro da Paz? Porque a gente vê que houve num momento, no final dos anos ali 1890, que talvez tivesse sido encomendado o pano de boca ao Emmanuel, né? Aliás, desculpa, ao De Angelis. Mas a gente não sabe você sabe se chegou a ficar pronto isso, porque o que a gente conhece é o do Crispim, que ficou pronto e ele trouxe em 93, né? 91, 93, por aí, para o teatro. Então, me pareceu interessante isso, né? Quer dizer, o compromisso com uma dramaturgia mais complicada, que prevê, né, uma cenografia, né? Porque as mutações já são essas mutações de cena mesmo, né? Do próprio cenário, da tramóia significa que pequena, no caso da comédia, que tem pequenas farsas inseridas e tudo mais, né? E, enfim, eu tô aqui, a gente tem aqui nos assistindo o Paulo Cardoso Maciel, que pode me corrigir em tudo isso e acrescentar muito mais, já que é uma pessoa, né, das artes cênicas, ela é nosso colega da UFOP. E então, você chegou a ver se existe essa relação, essa parte cenográfica? Porque isso que o Mário perguntou, né, desse aspecto que é cenográfico, né, para o teatro, para o Cavaillé-Coll na igreja, também parece que suscita um pouco esse desenho no meio, né, artístico da cidade, no meio profissional, né? Me chamou muito bem. Obrigado pela pergunta, Márcio. Me chamou a atenção para esse tópico da relação música, pintura e representação, foi uma crônica de um jovem cronista, jornalista chamado Antônio Pádua Carvalho, que assinava com o pseudônimo Sganarello, que é aquela personagem do Mulher, né, que era muito citada. Ele atuava num jornal chamado Diário de Notícias, e ele faz uma crônica bem detalhada, pegando essa peça, né, essa apresentação Esmalte de Roma, e mexe com os políticos. Era uma coisa meio jocosa, falando da festa de Santa Cecília, a organização da Sociedade de Músicos,
ele junta tudo e mostra e brinca que, para que aquilo tudo se resolvesse, inclusive os atrasos da festa da Sé, só o milagre de Santa Cecília. Então, era uma brincadeira também com isso. E foi um pouco a partir dessa crônica que eu fui perceber, não fui perceber, até eu já notava um pouco isso por meio do trabalho do Righini, que tinha atuado como cenógrafo no Maranhão e aqui atuou bastante também como cenógrafo. O outro francês é o Langlois, que atuou muito no Teatro da Paz como cenógrafo, né, e fazia gravuras. O livro que foi diretor de instrução pública aqui, Dr. Freitas, Joaquim Pedro Rodrigues de Freitas, essas gravuras de Belém estão nesse livro, e muitas dessas foram feitas como para cenas de peças musicais. Eu não tenho cultura artística, bastante até de trabalho para fazer esse trabalho em relação à cenografia de teatro, mas eu sei que vários desses artistas atuaram também como cenógrafos. Esses italianos fizeram, muitas vezes, até os nomes não aparecem na ficha da obra. Eles ajudavam os trabalhos. Posteriormente, o Speríndio Aliverti, que veio como assistente, atuou na Sé e também aparece na cenografia. Então, é muito... Eu descobri agora, conversando com o Silvio, que está aqui, que fez aquela tese, que o desenho, a logomarca da Sociedade Filarmônica Santa Cecília foi feita pelo De Angelis. Eu não sabia disso, por exemplo. Então, tem pesquisa aí em andamento para se fazer. Mas essa sua pergunta é aquela minhoca, né? Ela vai chamando a atenção justamente por isso, para todos esses detalhes das conexões entre música e arte, música e pintura e representação visual. Tá bem, obrigado então, Aldrin. Eu tinha outros comentários para traçar ali com colegas, mas vamos passar para os demais que estão se colocando, acho mais interessante. Né? Nós ainda temos duas perguntas, claro. E o tempo já avança. Aldrin, a última pergunta para você, que é na linha também, na linha das outras todas, né? Da Karen Filipov, que ela lhe pergunta, então, gostaria de perguntar ao Aldrin sobre as pinturas ao fundo do órgão, se são em óleo sobre tela. Não são sobre óleo sobre tela. O Domênico de Ângelis trouxe a têmpera, né, com força, e o grande debate dele aqui com os artistas, com os pintores, é o uso da têmpera, da pintura que era mais usual na Itália nesse momento, né, e ele faz esse trabalho em têmpera. E toda a decoração da Sé, que não está em tela, é feita em têmpera. E as telas laterais é aquele modelo realmente italiano, já do século XVIII, na arquitetura é um pouco lido como uma espécie de preâmbulo da arte, digamos, neoclássica no Brasil, porque o arquiteto que construiu a Sé é o italiano, bolognese, né, o Landi. Então, a Sé tem esse modelo italiano, não tem imagens, tem retábulos, né, aos laterais. Esses retábulos são a óleo, mas a pintura parietal toda é em têmpera. Muito obrigado, Ana. Agora, a última pergunta para o Pablo, não é a última pergunta de todos, é a última do Pablo, e depois ainda tem mais uma para a Luciane. Pablo, também lhe pergunta a Karen Filipov. Minha pergunta para o professor Pablo é se a sua pesquisa considera a iconografia religiosa musical de Portinari. Aldrin, fecha o microfone, por favor. Sim, claro, Karen. Ele tem pouca representação musical na iconografia religiosa. Tem algumas Santa Cecílias, tem... ele incluso eu vou incluir no catálogo as representações da Fuga para o Egito, Sagrada Família, onde inclui o rosto do pai, como São José. Certo? Muito interessante, porque é uma referência indireta à música e a referência à figura do pai, certo? Como Sagrada Família. Tem alguns anjos, algum putti com trombetas, anjos com trombetas.
em espaços privados. Sim, mas é bem pouco em comparação com o volume do restante da produção. Inclusive, no catálogo vai ter uma seção discutindo a questão do aparente conflito ideológico entre comunismo e catolicismo. Ele negocia, ele articula muito bem. Não tem culpa de nada. Está perfeito. Portinari era o cara. Não sei se respondi. Ótimo. Respondeu muito bem respondido, está ótimo. Obrigado, Pablo. Então, vamos passar a última pergunta dessa nossa mesa tão posso formular melhor a pergunta? Pode, então faça diretamente, então, Pablo. Obrigado, boa noite a todo mundo, boa noite a todos, obrigado pela mesa. Eu acho que o Márcio falou antes está bem certo, ou seja, quando você mostrou aquela pintura da igreja, me parece mais cenário, às vezes, que pintura. As posições, a disposição, o conjunto, como ela se forma, a maneira pela qual ela se conjuga. Também a maioria desses artistas profissionais circulavam muito de um terreno para o outro, provavelmente também acontece isso. Da mesma forma que naquela fotografia que você mostrou, aquela pose, eu pensaria se aquela pose não é uma pose de cena, que está sendo refeita em estúdio, para remeter ao trabalho. Porque se fazia muito isso também, você criava uma pose de cena no estúdio para remeter não o cotidiano, mas a cena, ao momento daquele trabalho. Então, também essas questões acontecem. Bem, mas vamos lá, que é a questão da Luciana. Eu só levantei umas coisas que o Márcio tinha tocado um pouco. Não, eu estava me perguntando se você, na sua pesquisa, ou já se deparou, ou vai avançar, nessa dimensão de que, assim, a Meg que você pesquisa, ela, de certa maneira, ou ela era casada com o empresário, ou ela era a empresária. Quer dizer, ela tinha um determinado lugar nas companhias, que você também sabe, do século XIX, eram bem hierárquicas, do ponto de vista não só dos papéis, mas das remunerações dentro das companhias. Então, uma coisa era um centro dramático, uma coisa era uma dama galã, outra coisa era soubrette, que eram os papéis antigos que você tinha dentro de uma companhia. Você tinha um conjunto de papéis, e esses papéis eram mais ou menos hierarquizados em função do lugar deles, da importância deles dentro de determinado espetáculo. Bem, a questão não é essa, a questão toda é que essa estrutura também determinava, digamos assim, os lugares das mulheres. Se ela era uma soubrette, se ela só fazia soubrette, porque você tinha a questão da especialidade, o ator se especializava no papel, e quando ele tentava transitar, ele era bem criticado. Aí você tem o que a gente chama de caricatas, que já são as senhoras, que já fazem as vozes, tarará, tarará, e, quer dizer, e nenhuma delas necessariamente eram empresárias, É mais uma curiosidade, digamos assim, na belíssima exposição sua. Se você não encontrou com ela falando alguma questão das mulheres internas das companhias, de como é que ela coloca essa questão do lugar dela, quanto mulher dentro desse lugar. Como é que ela via as outras mulheres, se aparece em algum momento, se você se deparou com isso. Era só isso. Obrigado. Obrigada, Paulo, pela questão. Nas fontes, até o momento, tudo que eu pesquisei, eu não encontrei essa referência, Na verdade, as crônicas encontradas não são muitas, e sempre se refere a desempenho da performance no espetáculo, mas ainda não foi possível entrever ali esses aspectos internos, de hierarquização, ou de como essas mulheres, essas cantoras se colocavam e tudo mais, É interessante, no caso da Adele Nagel, ela veio muito jovem, com o marido. Muitas das outras cantoras que eu já pesquisei, elas também vêm acompanhadas com o marido. No caso, já fiz um trabalho sobre a Adele Marchesi, que também é uma diva da opereta, fez muito sucesso em Manaus e Belém, e também sobre a Tina Poli Randazzo. E essas duas que tiveram muito sucesso no seu tempo, inclusive a Tina Poli, ela gravou,
registro fonográfico. Elas vieram para essa turnê, né, vieram para o Brasil e depois América Latina e Estados Unidos e tal, acompanhadas pelo marido. Então é aquela situação, né, de ser um pouco tutelada, né, para poder ser aceita nesse outro ambiente, né, que é um ambiente masculino, né, do universo do mundo lírico, do ambiente da música, né. Então, no caso, por exemplo, a Tina Polihandart, chegou um momento, o marido, ele até se aposentou para cuidar da carreira dela, ele se tornou empresário dela. E no caso da Adele Marchesi, o marido era um maestro, né? Então, era uma situação privilegiada, né, acredito. A gente vê também muitas artistas que a gente supõe que são irmãs, né, ou seja, elas se agrupavam, né, e seguiam para seguir essa carreira, para ter talvez até proteção e tudo mais. Então, no caso da Adele Nagel é curioso porque eu acho que ela se viu sozinha, né, a partir do momento que o marido faleceu, e aí ela foi criando o seu espaço, e num curto período de tempo ela aparece já como empresária. Mas, infelizmente, esses outros elementos que você coloca, eu ainda não consegui encontrar nas fontes pesquisadas, mas eu já anotei aqui e eu vou procurar, Paulo. Obrigada. Bem, obrigado, então, né, a todos os participantes, especialmente aos 3 ilustres professores que nos enriqueceram muito sobre aspectos da iconografia musical, né? E então eu convido a todos para a próxima conferência, que será às 6 horas, é isso? Eu estou sem... Sim, às 18 horas vamos ter o professor... Às 18 horas, portanto... Vergara Cerqueira, né, aqui com uma conferência bem bacana. Acho que vale a pena a gente dar essa pequena hora, porque ele é um estudioso de arte greco-romana e ele vai fazer uma conferência muito interessante sobre a presença, né, dessa iconografia nos cemitérios brasileiros do século XIX e início do XX. Vale a pena a gente ver. Ótimo. Parabéns, então, Luciano. daqui... Parabéns, Aldrin. Parabéns. Obrigado, Paulo. Então, daqui a pouco menos... Parabéns a todos. Produção, parabéns a todos. E daqui a pouco menos de 1 hora, estamos aqui no Boembaixo Canal. Ok. Aldrin, pensa a produção, meu contato. Preciso entrar em contato com você. Obrigado. Obrigada, Pablo. Obrigada, Aldrin. Parabéns. Obrigado, Márcio e Mário. Obrigado. Trocar muito, mas obrigado, Pablo. Parabéns. Obrigado a você. Obrigado. Até já, então, pessoal. Até muito breve. Até já.